Meus queridos, essa aqui é a Rosa, Rosa de Luxemburgo. Olha para lá, eu cumprimento os meus amigos. Olha lá, Rosa, é a Rosa de Luxemburgo. E tem também o Che Guevara, está por aí pela casa. Dá licença, estão aqui me atrapalhando. Agora, nesse momento, eu estou trabalhando, viu? Tchau. Bom, vamos então à segunda possibilidade de haver reação. Quando que uma reação de dupla troca, o A com o D e o C com o B, quando é que essa troca efetivamente acontece? Acabamos de ver que acontece se formar uma substância estável, uma substância molecular estável, como no caso quando o H do ácido neutralizou o OH da base, formando água superestável. Então, toda reação de ácido com base sempre vai dar sal e água. Não existe possibilidade de não dar certo. A segunda possibilidade, querido, vamos puxar pelas aulas anteriores. Se formar um fraco. Se esta substância ou esta for fraca, comparativamente à esquerda. Se eu aqui à esquerda tiver um ácido forte e formar um ácido fraco, esta possibilidade vai verificar. Por quê? Porque quem manda é o forte, lembra? O forte produz um fraco, o contrário não é possível. Ou, se a base for forte e a base formada for fraca, a base forte forma uma fraca. O contrário não é possível. Então, qual é a segunda possibilidade de haver reação de dupla troca? A possibilidade de haver reação de dupla troca é se um ácido ou base forte formarem um ácido ou base fraca. Por que tem que puxar pela memória? Porque agora tu tem que saber quem é forte e quem é fraco. Fazer o grau de ionização, ir para o laboratório ver quanto por cento ioniza. Quanto por cento ioniza? Lembra? O ácido clorídrico. Qual é o alfa do ácido clorídrico? O grau de ionização, 92%. Então ele é forte. Agora, tem mais forte do que ele. Por quê? O ácido clorídrico, ele tem um grau de ionização de 90%, 92%, que significa o quê? Se eu colocar 100 moléculas de ácido clorídrico, quantos se tornam H positivo e Cl negativo? 92. O grau de ionização é o que eu estava dizendo antes. O grau de ionização é quando produz muito mais à direita do que a direita à esquerda. 92 vão para a direita e apenas 8 que vão para a esquerda, ou se mantém na esquerda. Tá bom? Então, como é que eu vou saber se é forte? Eu vou ter que pesquisar o alfa? Não, cara. Olha para a cara dele. E como é que tu sabe, olhando para a cara dele, se dá para encarar? Dá para encarar? Dá, se seguir os critérios. Qual é o critério dos que não têm oxigênio? Qual é o critério dos que têm oxigênio? O critério para os que não têm oxigênio é o tamanho. O tamanho. Esse é o critério. Então, na tabela periódica, os halogênios famosíssimos, o grupo 17 é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o tamanho maior é do iodo. Porque o iodo é um átomo grande, o seu Hzinho está bem longe do núcleo, é fácil sair. E força quer dizer eficiência. Se o ácido tem que liberar o H+, se o iodo for grande, ele vai ter o H longe. Então ele vai liberar mais facilmente. Portanto, é o tamanho que conta. O tamanho que conta, não é a eletronegatividade. Bom, então, aquele que aparentemente seria o fortão é apenas moderado. O ácido fluorídrico, tudo dentro d'água, tá? Porque se eles não forem no estado aquoso, eles não vão liberar H+. O ácido fluorídrico é apenas médio. Se fosse a eletronegatividade que comandasse, ele seria o forte.
É que o flúor é um átomo pequenininho. Se o átomo pequenininho tem um pequenininho pior do que ele, chamado H, esse H pequenininho ficará preso ao pequenininho. Agora, o pequenininho H com o grandão iodo, é fácil liberar o pequenininho H. Então, o tamanho que vale. Lembrando de que o sulfeto de hidrogênio, fora d'água, ácido sulfídrico dentro d'água, ele é fraco. E o ácido cianídrico é fraco. Pronto. São 42? Não, cara. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu não vai encarar não, cara? São 6, cara. Tem que saber. Você tem que saber quem é forte, quem é médio, quem é fraco. Isso entre os que estão sem oxigênio. E entre os que têm oxigênio? Entre os que têm oxigênio, pode ser aquela história do ícaro, pode ser a história do ouso, aonde eu já pedi para você. Opa, quando tem três, nesta família, flúor, cloro, bromo e iodo. Quando tiver 3, é ícaro, decorado. Tem motivo? Claro que tem. Veja a aula lá por que é. Quando tem 3, é ícaro. Então o ácido clórico, ele é o fortão. Por que ele é o fortão? Aí vem o nosso amigo Paulinho para nos dar a dica. Quantos oxigênios? Porque aqui o critério é a eletronegatividade. A eletronegatividade. Este ácido, chamado clórico, ele tem quantos oxigênios extras, além do número de Hs? Ele tem 2 oxigênios extras. Qual é o papel desses oxigênios a mais que o ácido clórico tem? O papel deles, dos oxigênios, que são altamente eletronegativos, é puxar elétron. Se puxa o elétron, o H se ioniza mais fácil. Então, entre os oxiácidos, tu vai olhar para a cara deles. Qual é a quantidade de O que tem além dos Hs? 2. 3 menos 1. Quantos são? 2. 4 menos 2. Então, olhando para a cara dos ácidos, o ácido clórico, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico são ácidos fortes. Bom, se a quantidade é menor, 2 menos 1 dá 1, o ácido cloroso, que vai dar os cloritos, o ácido cloroso é apenas moderado. Então, cuidado. Aqui tem 4, menos 3 dá 1. Então, o ácido fosfórico é apenas moderado. O ácido carbônico, 3 menos 2 dá 1, então também é moderado. Moderado para fraco, tá bom? Então, olha para a cara dele e tu vai saber. Se os fortões estiverem do lado de cá e os fracotes estiverem do lado daqui, vai dar certo. Porque os fortes vão dar fracos.